Iniciamos a análise lá comigo, Eduardo. Vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vamos falar desse jogo Flamengo e Botafogo, que aconteceu ontem, com vitória de 3-0 do Flamengo sobre o Botafogo. Então vamos analisar primeiro, depois eu vou ler as notícias, vou utilizar o site Coluna do Fla e para ali fazer uma análise das matérias. Mas a princípio vamos falar um pouco do jogo. O Flamengo começou bem, jogada pelas pontas, jogadas de toque rápido, usando o Pedro como pivô. O Flamengo conseguiu bastante movimentações. E a jogada de lado, o Flamengo teve logo no início uma jogada muito boa com o Alexandre, que cruzou para a área. E na segunda bola, do Léo Ortiz, que tentou dar um passe em profundidade para o Varela. O tipo de passe tem que tentar dar para que consiga o resultado, e sem querer, uma dividida ali do Varela com o zagueiro, sobra para o Samuel Lino, que chuta e faz o gol. O Samuel Lino fez uma grande partida, muita movimentação pelas pontas, interessante, sem o Arrascaeta. O Paquetá, Carrascal e Samuel Lino invertia as posições, dependia muito do que acontecia no lance. De repente o Paquetá sentia uma dorzinha, caía no chão, o Carrascal fechava o meio campo, depois o Paquetá fechava a ponta. Essa movimentação entre os três ali, de um lado para o outro, pode ver que no primeiro gol do Flamengo, o Samuel Lino entra correndo e chuta prensado, sai da esquerda para a direita. Então é isso que eu estou falando. Essa movimentação foi muito importante para o resultado. Outro quesito do jogo barrou o Arrascaeta, não sei se a condição física dele não estava 100%, colocou o Paquetá. Quando o Madureira entrou o Paquetá como camisa 10, também meteu 7-0. Ontem meteu 3-0 no Botafogo. Querendo não, os números estão aí comprovando. Acho que com Paquetá como camisa 10, o Flamengo ganha mais velocidade no meio campo e consegue fazer mais gols. Não pode ser uma coincidência, mas mostrou isso. Com o Paquetá como camisa 10, o Flamengo faz muito mais gol. Mas para barrar o Arrascaeta, e pelo que eu vejo na escalação tática, eu creio que o Arrascaeta pode fazer esse lado direito ali, como faz o Carrascal. Acho que a briga do Arrascaeta poderia cair ali. Não sei se é treino, jogo para testar, mas tem que ver essas situações. Parece com o Paquetá como camisa 10, o Flamengo consegue um resultado mais elástico. Não sei se ele tem papel fundamental para esse resultado, mas o Flamengo consegue bons resultados com o Paquetá como camisa 10. Vamos ver uma conclusão inicial. No mais, o Flamengo dominou o jogo, o Botafogo tentava sair, mas a pressão do Flamengo sobre o Botafogo foi muito boa. Marcação intensa, subia certinha a marcação, corria muito tanto de um lado do outro para não deixar o Botafogo evoluir como time. E às vezes que o Botafogo jogou nisso, jogou na pressão, na transição rápida. O Flamengo conseguiu trabalhar a bola muito bem. Então o primeiro gol foi o Samuel Lino nessa jogada de linha de fundo. Ele não foi só pela direita, também utilizou a esquerda com o Alexandre. Esse é um diferencial do tempo do Felipe Luiz para o Leonardo Jardim. Os laterais avançam mais, os volantes têm o papel de fechar com o terceiro zagueiro nessa subida dos laterais. Essa foi uma mudança de Felipe Luiz para o Felipe Luiz para o Leonardo Jardim. Tá aqui pensando o segundo gol foi uma falta do Léo Pereira. Mostra que tem muita qualidade tanto no pênalti como na bola parada, para ser um jogador que pode ser mais utilizado.
com tantos jogadores bons para bater falta. Léo Pereira está criando confiança e cada vez mais está batendo muito bem falta. Foi um belo gol de falta, uma cobrança bem perfeita do Léo Pereira. E no terceiro gol, um contra-ataque, o Flamengo também utilizou como uma arma, roubar a bola e já puxar o contra-ataque. Pedro teve só a capacidade de dar um toquezinho final e fazer o gol. Então 3-0, vamos para as notícias, para ali acrescentar mais alguma coisa. Isso aí quis dizer o resumo do jogo dentro da minha análise. Agora vamos para as matérias. Mérito foi todo do juiz. O jogador do Botafogo não segurou após a pavor do Flamengo. O Flamengo fez 2-0. Para mim foi expulsão. O Pedro tinha tudo para fazer o gol naquele lance. Se o zagueiro não tivesse puxado ele, Pedro com certeza ia dominar aquela bola e ia fazer o gol. Como último lance, expulsão sem reclamação. A única coisa que assim, você pega a leitura labial que tem nas redes sociais sobre o lance da expulsão do zagueiro do Botafogo, ele reclama: você não tá cartão aqui, cartão ali, você não tá cartão. Então ele não reclamou da expulsão, ele sabe que mereceu ser expulso. Então, que se não tem cartão um pro outro, aí é outro departamento, mas a expulsão valeu a pena, foi legal, foi claro, puxou o último homem, cartão vermelho direto. Vamos para mais notícias. Chororô liberado e Flamengo colheia Botafogo e chega ao G4 do Brasileirão. O Flamengo chegou ali, já entra na disputa pelo título. São Paulo está com 13 pontos, o Flamengo tem um jogo a menos, pode chegar ao mesmo 13 pontos do São Paulo. Então é isso, o Flamengo tem que ir ganhando, somar uma gordura. Depois vem Libertadores e Copa do Brasil, são campeonatos. Só que a Copa do Brasil logo no início não provoca riscos. Depois vem os mata-matas com os times mais fortes do Campeonato Brasileiro. Aí sim o Flamengo vai ter que dar uma atenção especial para a Copa do Brasil. Mas já a Libertadores vai chamar atenção, vai ter cansaço físico, jogos muito firmes, onde os jogadores normalmente sentem o peso da partida. Então o Flamengo vai ter que concentrar nesses dois campeonatos e o brasileiro vai ficar meio como segundo plano. Então é importante que o Flamengo consiga vencer o máximo número possível nesse início, antes que comece essas Copas aí, Copa Libertadores e a Copa do Brasil. Vamos para mais notícia aqui. Não. Nino abre o jogo sob o início do trabalho do Leonardo Jardim no Flamengo. O clube acreditou na ideia dele. Ele tem uma nova um novo jeito de jogar. Acho que o time se acostumou com aquele jeito de jogar. É algo que eu vinha falando há um tempo, que o Luiz tinha que buscar alternativas táticas. E a princípio o pessoal gostou desse novo jeito de jogar. Então falta isso. Acho que o treinador fica um ano, os times adversários já estudam muito o Flamengo, então é muito difícil você quebrar essas linhas de marcação já estudadas para marcar o Flamengo. O que o Leonardo Jardim acrescentou em relação ao Felipe Luiz? Você vê os laterais mais à frente, você vê os jogadores tocando a bola, fazendo triangulação pelos lados. São coisas que no Felipe Luiz não ia. Aquela bola rodada que ficava rodando de um lado para o outro, cruzando de uma ponta para outra para pegar alguém livre. E para mim, o Leonardo Jardim melhorou as subidas laterais que necessitava.
aproximou mais os jogadores do meio campo a uma toque de bola. Os jogadores sabem na hora que tem que posicionar mais no meio, os atacantes mais no meio para uma tabela, enquanto eles têm que abrir para você a jogada de linha de fundo. Então essa movimentação que ele colocou na cabeça dos jogadores estava fazendo diferença para mim nesses 3 últimos jogos, contra o Fluminense, contra o Cruzeiro e agora contra o Botafogo. Então nesse trabalho está sendo muito bom. Tá descansando até, acho que a Arrascaeta foi preocupando para ser descansado. Então tá sabendo, vai ser o rodízio também, que é outra questão importante. No jogo passado com o Cruzeiro foi Cebolinha, e nesse jogo agora foi o Samuel Lino, acabou fazendo até o gol. Paquetá, que jogou aberto, ele descansou nesse jogo a Arrascaeta, colocou o Paquetá como camisa 10, colocou o Carrascal, que foi poupado contra o Cruzeiro, pela ponta direita. Eu acho os únicos jogadores que se manteve no jogo de um jogo para o outro foi o Rossi, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre. Ekpuka, Jorginho e Pedro. O resto teve toda uma mudança de posição estabelecida por Leonardo Jardim. Vamos para mais notícia aqui. Flamengo amplia a sequência invicta contra o Botafogo. Negócio de números não me atrai muito, mas estar invicto é uma coisa boa contra o Botafogo. Acho que o Flamengo é bom ter essa soberania no Rio. E o que valeu realmente foi os 3 pontos que eu falei. Eu sou da ideia do Moisés Ramalho, 1-0 ganhando o campeonato. Então o que o Flamengo tem é que vencer, somente vencendo o brasileiro. Vamos para a notícia aqui. Não admiro posse de bola estéreo. Não admiro posse de bola estéreo. Leonardo Jardim é enfático sobre o estilo de jogo do Flamengo, que pretende adotar estilo de jogo que pretende adotar no Flamengo. Tá difícil, mas vamos lá. Tem um vídeo que eu vi no Instagram que ele cobrando o Paquetá, que teve contra o Cruzeiro, que ele dominou a bola, tinha tudo ir pra frente, preferiu dar um toque pra trás de segurança. Acho que ele é a ideia do Jorge Jesus, que eu gosto também. O cara tem que dominar, ir pra frente, carregar 2, 3 metros e ali com a pressão da marcação fechando, ele retorna o jogo e vai aquele balanço defensivo do time adversário, que tem que correr para tirar o espaço. Então eu creio que o Leonardo Jardim tá com a ideia certa. O Flamengo não pode ficar tocando sem criar nada. Tem que criar, tem que forçar o passe, como foi o do Léo Ortiz pro Varela, aquele passe longo entre o zagueiro e o lateral, para Varela sair na frente. O zagueiro antecipou, mas Varela chegou a tempo pegar a bola, tal passe pro Samuel Lino fazer o primeiro gol do Flamengo no jogo contra o Botafogo. Pedro pode se tornar o maior artilheiro do Flamengo no século XXI em jogo contra o Remo. Pedro já igualou ao Gabigol praticamente. E para mim, assim, é números. Ele pode ser marcado como o maior artilheiro. Porém, o que importa mesmo para todo flamenguista é que levante taça. Taça que faz o torcedor feliz, faz o torcedor ser apaixonado pelo Flamengo. Não adianta nada ter um grande jogador e não ter títulos. Leonardo Jardim exalta o elenco do Flamengo após vitória contra o Botafogo. Estão tendo atitude. Isso aí, acho que o jogador tem que ter atitude, tem que ter vontade de vencer,
tem que lutar até o último momento por vitória. Vamos para mais notícia. Jorginho se emociona após ser capitão do Flamengo pela primeira vez. A Jorginho como capitão é um cara que tem experiência, tem poder de comando, é um técnico dentro do campo. Acho que precisa um jogador da experiência dele para ser capitão e foi boa escolha do Léo Jardim. Leonardo Jardim explica o motivo de ter Flamengo dominar o Botafogo na grama sintética. Eu acho que o posicionamento dos jogadores ontem foi fundamental e a atitude que falou. O Flamengo teve a atitude de marcar pressão, não deixar o Botafogo iniciar a jogada. Pedro, Paquetá, Samuel Lino correu demais para marcar o zagueiro e voltar para marcar o lateral. Então, se os jogadores têm entrega, o resultado vem e o Flamengo consegue a vitória. Então, eu vou finalizar a análise comigo do lado hoje. Amanhã eu volto falando mais sobre o nosso Flamengo.